Ciro Conte, entrevista. Nós estamos recebendo aqui hoje o senador da República, Jaime Campos. Acho que é a primeira vez nos nossos microfones. Senador, uma honra enorme para a gente recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos vocês aqui, colaboradores dessa empresa de comunicação aqui no Mato Grosso. E hoje estamos aqui. Certamente poderemos ter aqui uma boa entrevista, um bom debate e alguns esclarecimentos que certamente eu poderia contribuir aqui nesse exato momento que se discute boas políticas públicas, sobretudo ao Senado Federal. Verdade. Senador, mas eu queria começar com uma pergunta que é o seguinte. Historicamente, o senhor teve um período no Senado, 8 anos, né? E aí ficou um tempo longe, retornou agora, né? Tem diferença? Como é que está? Como o senhor sente essa evolução dentro do Senado? Eu diria para você que o meu primeiro mandato, né, que foi de 2007 a 2015, né, após a eleição de 2016, né, eu acho que se sofreu boas mudanças, no bom sentido da expressão da palavra, na medida em que, lá no meu primeiro mandato, eles tinham uns políticos muito mais tradicionais do que os atuais. Sim. Nesta eleição de 2018, né, elegeram várias pessoas, mulheres e homens, que não vinham do quadro político. Ela tem delegado de polícia, capitão, sargento e etc. Enfim, pela experiência que eu vivi nos primeiros 8 anos de senador, eu não tenho dúvida alguma que os debates eram muito mais aprofundados. Sim. Havia pessoas com larga experiência e com isso permitia que a Casa tinha um debate não só no plenário, mas sobretudo nas comissões. E desta feita, até pela inexperiência de muitos daqueles que estão ali, eu confesso para você que eu particularmente, sem nenhum constrangimento dizer, houve até certo ponto, fragilizou os bons debates do Senado, de uma maneira geral, até no próprio Congresso Nacional. Sim. De qualquer forma, como já estão passando 3 anos e meio, melhorou alguma coisa? É óbvio, evidente que melhorou, até porque o tempo é dono do senhor, sim, né? E eu espero que agora para frente possamos ampliar e melhorar o debate, né, das defesas e dos interesses, certamente, dos bons projetos que aquela Casa tem a obrigação, como Casa da Federação e Casa Revisora, de aprovar. É o caso, particularmente, nesse exato momento da questão, sim, da reforma tributária, que nós temos que desbruçar em cima, estudar, aprofundar e, sobretudo, fazer aquilo que certamente seja o melhor, né, para a sociedade brasileira de uma maneira geral. Nós temos a certeza absoluta que vai ser um bom debate, ninguém vai votar nada de forma assodada, muito pelo contrário. Nós temos que ter a paciência, a resiliência de discutirmos, não esse assunto como outros assuntos que certamente tem a ter conosco lá. De forma que eu acho, você deve fazer essa conta que você me perguntou, que é fazer uma conta de padeiro, houve com certeza realmente, não vou dizer uma piora, mas também pela falta de experiência de muitos daqueles que estão ali, não se aproveitou muito, talvez, da capacidade, porque as pessoas que chegaram lá, talvez, eles não tinham muito a ver com a política. Foram aqueles que foram eleitos através da rede social, que me desculpe a todos. Os TikTok da vida, os TikTok da vida e assim por diante. Bem, esclareceu aí. Eu confesso que eu assusto, né? Eu que acompanho os bastidores, né, do Senado e da Câmara Federal. No Senado também, mas na Câmara Federal, de vez em quando eu vejo umas conversas que não existia, né? E não tem utilidade nenhuma para o desenvolvimento da política. E até fiz essa pergunta, porque no primeiro mandato o senhor estava na Comissão de Ética, presidia a Comissão de Ética. Conselho de Ética. E agora, novamente, né? Mas 3 vezes, por sinal, pessoal, me permitam. Na verdade, lá no primeiro mandato meu, foi vice de João Alberto. João Alberto foi convidado para ser secretário de Estado da Rosiana Sardelli, lá no Maranhão. Como vice, de imediato, eu tive que fazer a assunção de cargo. Todavia, quando surgiu aquele fato de Demóstenes Torres, se lembra muito bem, eu, como presidente, eu me senti suspeito, até constrangido, tendo em vista que ele era do mesmo partido meu, que era o DEM, que você lembra muito bem. Eu pedi ao presidente Sarney que ele realizasse uma nova eleição para escolher um novo presidente. Para mim, particularmente, seria muito constrangedor e eu me senti até impedido pelo fato de sermos do mesmo partido e correligionário. Foi feito, assumiu Antônio Carlos Valadares, o senador lá do estado do Sergipe, continuei como vice. Aí não fui mais candidato, assumi de novo, depois de 4 anos, eu fiz uma interrupção por 4 anos, e de lá para cá, eles me convidaram de novo, etc. Foi uma vez, aí surgiu a pandemia, quase nada, pouco fez, na medida que tinha uma resolução número 8 da mesa do Congresso Nacional, né, paralisando todos os trabalhos de forma presencial, né? Era só de forma remota, e você não ia julgar ninguém ou andar no processo de alguém.
Principalmente que você está mexendo com a vida da pessoa, que no Conselho de Ética você está nada mais, nada menos mexendo com a vida das pessoas que estão ali. Suspendeu. Pouco, quase atividade que tivemos. Lá para cá, acabou meu mandato em setembro de 2021, foi procurado novamente pelo Davi Alcolumbre e pelo presidente da casa, Rodrigo Pacheco, para que assumisse. Disse que não era de meu interesse, não tinha nenhuma pretensão, entretanto, ele falou, olha, de forma consensual aqui para ser presidente do Conselho de Ética, é só o senhor que, sem falsa modéstia, é muito respeitado aqui, conceituado, e depois de muito resultado comigo, eu assumi e já colocamos para funcionar a todo vapor ao Conselho de Ética. E aí os TikTok é um perigo, né? Porque você também tá sempre incomodando. TikTok. Mas quando você fala muito desse TikTok e outros meios, sobre essas ferramentas, né? Eu acho que nessa próxima eleição ele não vai prevalecer tanto. Muita gente foi nessa onda. Vamos ser bem honestos aqui. Pessoas que, lamentavelmente, né, se elegeu só através, naturalmente, de mídias sociais, a famosa mídia social, aplicando um 71, o tal de fake news, etc. Pois bem, o que ocorre? Essas pessoas, com certeza, a máscara vai cair, né? Vai. Tem alguns que não sabem nem o que está fazendo lá. É verdade, não sabe. Estão lá molecando, debochando, etc., achando que aquilo ali é para passear, para ganhar uns 25 mil reais de salário, né? De ter passagem para ir e voltar do seu estado. Colocar os amigos ali para trabalhar. Também, né? Fazer um cabidezinho de emprego, etc., acomodar um cabo eleitoral lá em Brasília, outro aqui em Cuiabá, porque você pode ter um escritório lá, quem é de Mato Grosso faz outro escritório aqui. Então, o que acontece? Eu acho, da minha visão particularmente, que não vai prevalecer mais. Até porque isso é muito ruim para o país. Nós temos que fazer um freio de arrumação no Brasil urgentemente. Caso contrário, viramos um país do quê? De esculhambação. O país está parecendo um país que melhorou bem, né? Com essas tomadas, fazer freio de arrumação que está tendo com o Supremo Tribunal. Muita gente critica, mas por outro lado eu acho que até certo ponto não é tão assim, né? Eu diria... Acho que ninguém pode ser agredido em aeroporto, né? Andando por aí, isso é absurdo. Né? Complicado, né? Complicado, eu fico assim decepcionado muitas vezes, rapaz, o que eu estou fazendo aqui? Na medida que essas pessoas, muitas vezes, o que vai falar 5 minutos, primeiro ele chama o assessor e manda gravar aquelas frases de efeitos bonitas dele, vai aparecer aí na rede social, TikTok, sei lá o que é. Fazer discurso com o celular na mão, exato. Né, segurando. Esse não é o Congresso Nacional na sua essência. O Congresso Nacional é uma casa de debates, não é isso? Exatamente. De fazer bons projetos, de debater de forma responsável, não de forma para jogar para a torcida. Tem uns que estão ali para jogar para a torcida. O que acontece? Ele quer holofote. Gente, o Brasil não merece. Tá? Assim, políticos que late desse tamanho, político que tenha musculatura, que tenha um mínimo de independência. Tem que ter independência. Que não se vende muita vez sua alma, nem seu espírito, não é isso? Política vai lá e se posiciona de forma clara, nítida, como eu tenho dito e repito. Eu, particularmente, meus altos, quase 72 anos, sou um senador independente. Aquilo que é bom para o Brasil, eu vou votar. Aquilo que não é bom para o Brasil, não conta comigo. Eu não estou ali para me vender a troco de carguinho, ou de vender a troco de emendinha. Não conta com o senador Jaime Campos. Isso sempre foi minha postura e continuará sendo. Não, você é duro, não sou duro. Eu não fui lá para brincar de ser senador da República. Eu fui lá para defender não só o interesse do povo brasileiro, mas, sobretudo, o povo mato-grossense. Não é isso? É o que eu estou fazendo lá. E eu tenho certeza absoluta que meu trabalho lá é um trabalho exitoso, na medida que você tem acompanhado a minha luta, aqui não só das questões estruturantes do meu estado aqui, que é o caso da Ferro Norte, que demandou Rondonópolis, até Lucas. Foi obra, se falta modesta, não só minha, mas outros parlamentares, mas que ele bateu de frente para que pudesse essa obra ser concessionada, depois fazer o chamamento público através do Estado, foi o senador Jaime Campos. Ninguém queria enfrentar o Tarcisão, porque era ministro da infraestrutura. Amigo, você lá eu cá. Eu sou ministro, eu sou senador, eu vim aqui para defender o interesse do Estado. E hoje, graças a Deus, aconteceu. Você viu aí a demanda. Primeira ferrovia privada. Exato. Privada, sobretudo, estadualizada. Nunca aconteceu no Brasil. A BR-163, a demanda que estava aí, aquela briga, a federação não fazia, que era o governo federal, através, naturalmente, da concessionária, que era a Rota Oeste, não virou nada. Depois de uma luta gigantesca, só no Tribunal de Contas foram no mínimo 250 vezes para permitir que fosse transferida essa concessão para o MTPAR, que é um órgão estatal do governo estadual, para que nós tivéssemos solução nessa estrada, que é a estrada da morte, é a estrada da produção do Mato Grosso. Ela corta o Brasil Central todinho, vai até a Bahia, o Nordeste, e era uma obra que não ia sair nunca, porque a firma, lamentavelmente, estava aí, quebrou,
montou lá o caça-níquel dela, em várias praças aqui do Mato Grosso, de caça-níquel, roubando o povo do Mato Grosso, seja ele o motoqueiro, seja ele o charreteiro, o caminhoneiro, enfim, só não pagava ali, eu acho que atrás do pedágio só o vento, né? Ademais, nós tínhamos que fazer uma posição clara, nítida, e graças a Deus aconteceu. Aqui nós temos que dar valor à capacidade da equipe do governador Mauro Mendes, no articulação, não só junto ao TCU, mas sobretudo a nossa Agência Nacional de Transporte Terrestre, que é a NTT, junto ao Ministério da Infraestrutura, nós conseguimos materializar e hoje está lá já as obras iniciando, né? Sim. É o primeiro lote que é demandado. Antecipou no mínimo 4 anos, né? Que ia ficar enrolado mínimo, por aí. Essa obra nós temos a certeza que não vai ser feita nos próximos 6 anos, vamos conseguir duplicá-la. Até porque temos um recurso, né? É um recurso do MTPAC, vai operar também através da operação de crédito de financiamento via, seja Banco Brasil, Caixa Econômica, o BID, sei lá, uma instituição financeira, para nós duplicarmos essa estrada. Né? O primeiro lote que demanda posto Gil até Mutum, os primeiros 88,4 quilômetros, já está em andamento a obra, né? Enfim, e outras, né, atividades que nós estamos promovendo lá em Mato Grosso. Agora é a questão da luta da reforma tributária, que nós não podemos deixar Mato Grosso perder nada, não é isso? Exato. Não vai fazer o Robin Hood dos pobres roubando para os ricos, não é isso? Pois é. Nós vamos falar de ferrovia, vamos falar da estrada, vamos falar da reforma tributária, de outras questões, mas nós temos os nossos parceiros do interior, da Rádio Interior, vamos lá de Mirassol do Oeste, a Rádio Mirassol do Oeste. Tadeu Benites tem uma pergunta. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, seu João Edson, muito bom dia a todos os companheiros da rede e bom dia, senador Jaime Campos. Senador, o quadro político no Brasil autoriza dizer que o momento mais crítico, com mais possibilidade de uma distensão, passou? A aprovação da reforma tributária na Câmara, por uma maioria até surpreendente, é fruto de uma boa articulação política? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Posso responder, João? Pode. O nome dele é? Tadeu Benites. Tadeu, tudo bem? Bom dia. É o seguinte, quando se fala em relação ao movimento político, eu acho que o pior já passou. O pior já passou. Nós vimos numa quadra muito ruim do momento em que o Estado Democrático de Direito está rasgando tudo aquilo, a democracia não anda tudo isso. Nós já superamos esse momento. É óbvio, evidente, que muitas vezes, muitas das pessoas reclamam, tá vendo que, achando que algumas instituições, sobretudo o próprio Supremo Tribunal Federal, exacerbou muito em algumas decisões. O que estava ocorrendo? Houve um esgarçamento entre a direita e a esquerda, muito mais pela direita, que eu também confesso para os senhores que eu sou não sou direitista radical, negacionista, eu sou de centro-direita, mas responsável e consciente. Aliás, eu sou testemunha, o senador Jaime Campos e Júlio Campos nunca mudaram de posicionamento. Não, sim. Isso é histórico, não troquei por enquanto de opinião, de ideologia, não troquei de mulher, nem de telefone, nem de casa, nem de partido, nada, por enquanto é a mesma coisa. O que acontece? Vinha numa quadra ruim, mas eu acho que agora nós demos uma tranquilizada. Acho que as coisas começaram a fluir no Brasil, começou a andar, nós não podíamos chegar a tal ponto que, lamentavelmente, aconteceu tudo aquilo que vocês acompanharam, né? Invadiram o Supremo, o Congresso Nacional, invadiram não sei o que mais. Eu acho que não é por aí. Democracia você não constrói dessa forma. E chegamos a um momento que, lamentavelmente, havia aquele distanciamento. Isso acabou. Você não sabia daquele lado das Forças Armadas, você estava para lá, você estava para cá, as instituições começaram a se deteriorar. Não as instituições, os poderes. Até quando precisou de agir de forma rápida, se uniu. O Poder Judiciário, o Legislativo e o Congresso de uma maneira geral, e fundamentalmente o Judiciário. Isso acertou as coisas, se acomodou. Pois bem, aí você me perguntou o que é sobre a reforma tributária. Sim. Esse é um assunto novo. A reforma tributária no Brasil, você discute, eu era garoto quase, hoje já estou com 72, você discute há mais de 30 anos, não é isso? Isso. A vida toda reforma. Dá a sensação, como aconteceu com a devida Constituição de 1988, lembra muito bem, que muitas pessoas tinham aquela expectativa de que a Constituição cidadão ia resolver o problema de todo mundo. Nós tínhamos até leite de graça, sim, água de graça. Não é bem assim. A reforma tributária é fundamental. O Brasil já está atrasado há anos e mais anos. Eu estou apostando que essa reforma tributária ele possa trazer algo de concreto em favor
do setor produtivo, da classe trabalhadora, redução, facilitar ou dar celeridade em relação ao andamento da questão tributária do Brasil, que é um parto. Você pode abrir uma empresa para fechar, no mínimo, se Deus ajudar e correr bem, é de 2 a 3 anos, não é isso? É isso. Tanto pau na estrada, tanta burocracia. Eu acho que agora, neste caso, como foi aprovado na Câmara, como você bem disse, uma maioria absoluta, 385 no primeiro turno e 380, se não me falha, no segundo turno, 120 votos contra, e na segunda foi 108, se não me falha a memória. Eu imagino que lá tem gente boas de capacidade que avaliaram, analisaram, talvez não adequadamente como nós gostaríamos, e que aprovaram. Feito isso, está no Senado. Lá vai demandar muito mais tempo, porque nós somos apenas 81 senadores, né? Uma coisa que me chama a atenção, que eu não gostei no início agora, uma declaração do presidente Rodrigo Pacheco, dizendo que vai passar só pela CCJ. Eu imagino, e qualquer cidadão de câncer, que ele teria que também tramitar pela Comissão de Assuntos Econômicos, Sim. que em tudo tem a ver com a reforma tributária. Todavia, o que eu espero? Que nós tenhamos as regras mais claras. O que está ocorrendo hoje? Estão criando 2, 3 tributos, é isso? É aqui mais. Um dia no PIS, com FIS, etc. Pois bem, nós temos que ter os números. Até agora não temos um número sequer. Mas como que você vai aprovar uma reforma tributária dessa, e dar um cheque em branco para o governo federal, para que ele possa fazer atrás de uma lei complementar, dar os percentuais. É 25, é 27, é 24, até agora não temos esses números. Por isso nós temos que debruçar para estudar e ver os números. Hoje estou vendo na Folha de São Paulo, hoje já, dizendo que tem alguns segmentos que vão agir, atuar, como é o caso da Associação de Restaurantes, Bares do Brasil, os prestadores de serviço, que as oficinas, que os advogados, o IDECET também vai atuar, porque na base de cálculo está tendo possivelmente ser aplicado, ele ultrapassa qualquer barreira de redução, né? Chega ao ponto absurdo, a 36%, 37%. E isso forçosamente, é o caso do profissional do direito, ele vai ter que abrir pelo menos 3, 4 CPF para ficar no simples. Isso. Caso contrário, vai pagar 38%, eu acho que está errado. Então nós vamos discutir. Eu espero que essa reforma tributária, muitas pessoas não entenderam. Essa reforma tributária tem um poder, tem um tempo de maturação. Ela vai ser cumprida de fato direito nos próximos 10 anos, até 2033. Nós vamos conviver com essa reforma tributária, ou seja, até 2033, 2 reformas tributárias. O que existe e o que está vindo aí. Exatamente. Até nós fazemos os ajustes. De maneira que nós temos que apostar que tudo isso aí não só possa melhorar a questão tributária brasileira, mas, sobretudo, nós criamos um ambiente favorável para os investimentos, como é o caso do arcabouço fiscal que aprovou e a reforma. Com isso, você viu, o mercado já está sinalizando para o quê? Ingresso de recursos externos, que nós temos que ter consciência que o Brasil sozinho não manda. Se nós não tivermos dinheiro novo aqui, estamos fadados de insucesso, porque, lamentavelmente, que sobra do caixa de tudo aquilo que é arrecada, não sobra 3%, 4%, tudo para o tributário nacional. Então, isso é um conjunto, né, de medidas que vai ter que ser tomado, regulamentado, e eu espero que essa reforma tributária, de fato, traga algo de concreto à população brasileira, sobretudo a classe trabalhadora, né? Verdade. Que é a questão de zerar o ICMS da cesta básica, tirar alguns tributos em cima dos remédios, particularmente aquelas doenças, né, mais graves, que é o caso do câncer, etc, também, né? Zerar. E é isso que nós estamos torcendo. Vamos debruçar, estudar e debater com a população, com a sociedade, aquilo que certamente é o melhor. Você está sintonizado aqui no seu jornal Giro Conte, e hoje nós temos o prazer de estar falando aqui com o senador Jaime Campos. E vamos direto lá para Pontes Lacerda com o nosso parceiro Antônio Luiz. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João Edson. Bom dia, senador Jaime. Prazer tê-lo aqui no interior, na Rede Conte de Rádio, a forma mais rápida da classe política andar por Mato Grosso e ouvir os anseios. Eu estava ouvindo o senhor falar sobre a reforma tributária, mas, senador, ontem nós discutíamos aqui na Conte de Pontes Lacerda, falávamos sobre o censo de 2022, que pelos números autoriza a aumentar o número de vereadores nas câmaras municipais em 24 cidades de Mato Grosso, mais de 60 vereadores a mais. Ou seja, fala-se em reforma tributária, mas não se discute uma reforma administrativa, ou seja, reduzir o custo da máquina pública
pública, já que a classe política hoje realmente é bancada com esses impostos que são gerados. O que o senhor pensa a respeito de diminuir o custo político no país? Bem, Antônio, a verdade é a seguinte, nós temos que fazer uma reforma administrativa geral, não é isso? Não só em relação ao aumento, eventualmente, do número de vereadores, como também, certamente, uma reforma no serviço público para nós melhorarmos a eficiência do serviço público. Na verdade, a lei hoje vigente no Brasil, ele dá essas condições para aumentar não só o número de vereadores, como se discute também, já ontem eu mesmo vi, a possibilidade de alguns estados aumentar o número de deputados federais e reduzir em outros estados. Essa é uma lei, óbvio, que está em vigência no Brasil. Eu, particularmente, sou contra, literalmente, contra qualquer aumento de custo, ou seja, nós temos que diminuir o custo. Isso se envolve, com certeza, até a redução do número de vereadores no Brasil. O Brasil hoje tem um verdadeiro exército de vereadores. Agora, com essa possibilidade de ter aumentado algumas cidades, pelo último censo, o número de população, por si só, já aumenta essa possibilidade. Eu acho que o presidente da Câmara, que é o responsável, né, eu acho que prevalecendo o bom senso, o espírito público, não vai fazer essa proposta. Muito pelo contrário, permanece que já está aí, já está de bom tamanho. Outros municípios têm que reduzir também, com certeza, o número de vereadores. O Brasil ganhou, nesses últimos 10 anos, se não me falha a memória, teve um avanço nesse caso, como foi o caso da criação de vários municípios no Brasil. Aqui havia uma proliferação de novos municípios. O que acontecia? Estava dividindo miséria. Tinha o município mãe, aí é tirado um distrito que eventualmente cumpria aquilo que estava estabelecido da população, extensão territorial, etc. Criava um novo município brasileiro. O que acontecia? Repartia a pobreza, a miséria. Então isso foi estancado por força de uma lei que tem lá, e graças a Deus até agora não surgiu. E se você vê a demanda de municípios do Brasil, ou seja, de distritos, como o caso do Mato Grosso, vou usar um exemplo. Nós temos União do Norte, que é o distrito de Peixoto Azevedo. Lá tem 12 mil, diz que 12 mil, 13 mil habitantes. O que eles querem? Eles querem emancipar. Que ele acha que a prefeitura aqui, como é tamanho distante daquele distrito, não leva nenhum investimento para lá, não dá assistência de saúde, não dá condições de trafegabilidade das suas rodovias, das suas vias públicas da cidade, etc. Então, aqui é um marasmo que nós temos hoje vivenciando, mas eu acho que nós temos que tomar providência para, mesmo a lei hoje dando esse direito, não criar, ou seja, nenhuma possibilidade de aumento de vereadores nas câmaras municipais do Brasil. Eu, particularmente, sou contra, você tem toda a razão. E depois fica com o município aí, onde o prefeito é eleito com 370 votos, né? E vereador com 160 votos. Esse que é o mais grave. Você cria um município, cria uma estrutura, prefeito, vice-prefeito, secretário, Câmara Municipal de Vereadores, o dinheiro que chega, a maioria absoluta, dinheiro do que é fruto do que é FPM. E aí não tem SMS, não tem PTU, não tem SS, não tem nada. Vive de FPM. O que ocorre? O prefeito, quando lá você sobra 20 mil reais, 50 mil reais para investimento, é muito. Então não podemos permitir que continue essa farra do boi, não é isso? Verdade. Graças a Deus está paralisado, né? Hoje mesmo, eu estava falando, porque hoje faz aniversário o metrô de Paris, foi criado em 1900, então está com 123 anos. E no início do programa a gente falou isso, e a gente estava falando, e nós aqui ainda estamos brigando para montar a ferrovia, duplicar a estrada, asfalto, uma série de coisas que é logística que estamos produzindo. Hidrovias. Que é muito importante, né? Exato. Né? Dentro desse campo aí, das ferrovias, Mato Grosso é uma luta antiga, né, do Vicente Volo, histórico, né? E agora parece que a gente tem um movimento que realmente vai sair essas ferrovias. Por outro lado, nós temos um problema burocrático no Brasil, quando a gente fala em termos de reforma, que é um absurdo. Muitas vezes por causa de um ossinho, por causa de um problema licenças, para tudo, Brasil, que são as licenças, né? É o governo contra o governo. Exatamente. O próprio governo não consegue andar porque ele criou uma malha. Qual a possibilidade da gente tendo uma reforma tributária, na sequência, tendo uma desburocratização do Brasil? Esse é o princípio, ou seja, da essência da reforma, a questão da burocratização. Mas eu imagino que isso aí não entra no bojo dessa reforma, a questão da licenciamento. Como você bem disse, muito pertinente a sua fala, Brasil hoje, infelizmente, nós transportamos hoje quase algo parecido, em torno de 75% a 76% através de transporte rodoviário. Sim. Temos um potencial aquaviário gigantesco em nossos rios. Iniciando pelo Mato Grosso, nós temos rio
Telespírito Tapajós, não é isso? Isso. Temos aqui o Juruena, temos o Araguaia Tocantins, tem uma bacia do Rio Paraguai que já foi navegável por muitos anos, você sabe muito bem aqui. E temos agora essa possibilidade de fechar essa malha ferroviária, saindo de Mara Rosa, Goiás, que é a FICO, né, que é aquilo está sendo pago pela Vale do Rio Doce, quem está executando é a Valec, que foi na renovação da malha ferroviária do Espírito Santo para Minas Gerais, que esse investimento está sendo feito nessa malha ferroviária, que nós vamos o quê? Sair de Água Boa, irmos a Mara Rosa e fazer o desembarque lá no terminal, que é da Norte e Sul, que demanda aquela região, dessa vasta região do Brasil. Como estamos saindo a Ferro Norte, que é demandando Rondonópolis, né? Atravessando aqui a região da metropolitana Grande Cuiabá e na Terra do Rio Verde. E estamos tentando destravar agora, que é a questão da Ferrogrão. Como você bem disse aqui, o Brasil, lamentavelmente, qualquer ossinho ou qualquer cabritinho ou sapinho impede. Essa ferrovia, ela tem essa possibilidade de sair. O que é? Saindo da cidade de Sinop e indo até o Porto de Mirirituba, né? São 900 quilômetros de ferrovias, margeando a BR atual, que é a BR-163, que já está privatizada. Feito isso aí nós teremos um transporte intermodal bem melhor, sobretudo diminuindo não só os custos, mas sobretudo a questão de poluição. Sim. Quando você transporta através do transporte aquaviário, não tenho dúvida alguma que diminui no mínimo 70% da sua poluição, que eventualmente pode ser despejada pelo transporte rodoviário, tá certo? O transporte aquaviário, ele é mais barato ainda que o transporte ferroviário, em que peça você pegar a conta, eventualmente dá uma margem mais ou menos de 20% a 25% entre o rodoviário e o ferroviário. Quando você vem para o transporte aquaviário, vai a 50% a 55%. É o transporte mais barato no mundo. Nós temos esse Brasil aqui, um potencial, né? Fantástico aqui, mas lamentável foi poucos investimentos. Você quer ver, Edson, que um crime cometido no Brasil, eles são mais novos aqui, o que ocorreu? O Brasil construiu centenas de usinas elétricas. Dentro eu vou citar uma que todo mundo aqui conhece, que é o Tucuruí. Quando foi feita a usina do Tucuruí, não largaram as ecrusas. Na época, quando fosse construído paralelamente ou simultaneamente, o Tucuruí, se fizesse a ecrusa, custaria dinheiro de hoje, 10 milhões. Passaram 25 anos, foram construir agora a ecrusa de Tucuruí, sabe quanto ela custou? 300 milhões de reais. Você imagina a diferença, sabe? Porque já tinha feito o lago, aí para você fazer uma ecrusa dentro do lago é extremamente difícil. Tecnologia, custo muito mais. Então nós temos que aproveitar, né, esses rios nossos aqui e ser navegável. Está aí o Rio Paraguai aqui, amigo, com pequenas correções que nós temos que fazer. Ontem eu tive uma visita com o almirante, comandante da base aqui, da capitania dos portos da Marinha, que é aqui nos Moradouro, convidaram para fazer uma visita para discutir alguns projetos interessantes, por sinal. E ali foi um caso bem claro, da navegação do Rio Paraguai aqui. Você lembra lá atrás que o MPF entrou com uma ação? Isso. Era o Pedro, acho que Pedro, com o Juliano, disse, pai, até hoje desenrolou. Você imagina, nós conseguimos trazer toda a nossa, ou seja, sair com a nossa produção pelo Rio do Prata aqui, quanto vai baratear, ou trazer insumo para nós, não é isso? Exatamente. Então, para o Paraguai, já foi navegar, não pode, aumentou o número de sapo ou de jacaré. Quem quer destruir o nosso ecossistema? Ninguém quer destruir. Nós queremos trabalhar, produzir de forma sustentável. Agora precisa de bom senso, sobretudo das autoridades competentes. Está aí a BR-158, até hoje não saiu. Está aí a 242. Essa semana eu tive uma discussão, semana retrasada em Brasília, é só a 242, está precisando de licença ambiental. A BR-158 foi paralisada há quantos anos? Há 20 anos, quando chegou naquela reserva ali, que é do Suyamiçu. 130 quilômetros, até hoje não conseguiu fazer. Porque aqui tem uma reserva de... Os índios querem que faça, mas vem os pseudos falsos nacionalistas que atrás das ONGs. O Brasil é o país que tem mais ONG no planeta, sabia? Só na região desse Brasil central, desse Brasil da Amazônia aqui, em que nós temos 26 a 27 milhões de brasileiros que moram, nós temos 100 mil ONGs. Vamos ver para proteger o índio, proteger a nossa natureza, nosso ecossistema. Veio aqui para roubar, explorar. O que eles puderem tirar, sugar de nós, eles vão sugar, amigo. Vão sugar. Tudo andando de caminhonete, celular, tudo, ganhando grana, amigo. Existe uma pirataria ali violenta. Pirataria brabo. Nós reagimos. E quem tem que reagir é o Congresso Nacional, a instalada CPI da ONG, muito bem presidido pelo senador Plínio Valério do Estado do Amazonas, que é um cidadão competente, um grande nacionalista, e ele partiu para cima.
Eles acham que estão fazendo com a região da Amazônia brasileira um escárnio, pô. Sim. O brasileiro quer oportunidade, não é isso? Exatamente. Aí você faz tudo essa parafernália. O que você vai oferecer lá? Eu disse dia na Comissão de Assuntos da Agricultura. Eles olham a Amazônia de cima e não de baixo, né, senador? O que pode produzir nós ali? temos de tudo ali, amigo. Ali, as nossas riquezas ali são imensuráveis. O que já perdemos na área da medicina ali é uma loucura. Passam lá e vão levando tudo. Eles para eles, vão Exato. roubando, eles estão roubando nós aqui. Lamentavelmente, tem alguém que embarca nessa fake news aí e prejudicando o cidadão sofrido que está na Amazônia. Você tem que abrir uma possibilidade de sobrevivência até própria lá. Caso contrário, fica essa guerra, você acaba os nacionalistas brigando por lá. Lamentavelmente, o estrangeiro, vamos chamar assim, caçando também uma maneira de roubar aqui o povo brasileiro e o povo do nosso país, né? Queria aproveitar e agradecer o professor Vivaldo Lopes, que tinha o quadro hoje, mas ele cedeu para a gente aqui continuar com a entrevista com o senador Jaime Campos. Obrigado, Vivaldo. Senador, o senhor está falando aqui de macropolítica, estadualização, municipalismo, enfim. Eu gostaria de falar um pouco também sobre o partido do senhor, política regional aqui, enfim, governador de Mato Grosso, senador por 2 mandatos, um dos políticos mais influentes em Brasília, participou de grandes discussões em Brasília, participa de grandes grupos de discussão, mas o partido do senhor é que parece que em Cuiabá vive ainda um certo desgaste dentro do partido por conta da indicação de quem será o candidato a prefeito de Cuiabá no próximo ano. A gente está aí há pouco mais de um ano das eleições, mas o partido já se movimenta nos bastidores para construir candidaturas nos municípios. Claro. E é natural que essa discussão venha à tona, né? E a imprensa faça parte dessa discussão. Como é que está o ambiente dentro do União Brasil? Está pacificado com relação à prefeitura de Cuiabá? Ontem saiu uma pesquisa aí, colocando o nome do deputado Eduardo Botelho em segundo lugar. Qual será o critério para a escolha desse candidato no ano que vem? Será pesquisa realmente? O deputado Wilson Santos falou que o Botelho é bem-vindo no PSD, caso não encontre esse espaço no partido. Qual a avaliação que o senhor faz aí, senador? Bem, boa a sua pergunta em relação à política. Na verdade, quando a fusão DEM e PSL, criou-se União Brasil, certo? E de lá para cá, disputamos a eleição, agora com o Mauro Mendes, elegeu o governador, alguns deputados federais e alguns deputados estaduais. E surgiu essa possibilidade do Botelho ser candidato a prefeito e o Fábio Garcia. O que acontece? Nós tivemos uma reunião lá atrás, dentro da sede do União Brasil, e em princípio o Botelho queria o quê? Queria que posicionasse qual vai ser o critério. Né? Eu vi pela imprensa, vocês viram, que quando falou de pesquisa, o Fabinho me parece que empinou a carroça, dizendo que não era o suficiente, eles empinou a carroça lá. Então, tá criado um embrólio aí, o bode tá na sala, vamos aqui. Fala que não tá, bode, vem querer esconder as coisas aí. Eu particularmente tenho defendido, né, que nós chegamos a um bom termo, ou seja, de forma consensual. Eu acho o direito tanto do Botelho como era o Fábio. O Fábio foi mais votado deputado federal na capital, no Mato Grosso, e o Botelho já o terceiro mandato de deputado, presidente da Assembleia. Você tem que levar em consideração, né, a sua trajetória, a sua biografia, etc. Agora, o que vai ter que fazer chama-se prevalecer o bom senso. Eu disse e repito, já falei para todos eles, falei para o governador, que é o presidente do diretório estadual, o Mauro, que é do regional, eu sou do vice-presidente aqui e sou vice-presidente do nacional. O que está ocorrendo? Primeiro tem que fazer o diretório. Acabou a União Brasil em todo o território nacional. Nós tivemos um prazo até 30 de março para criar, pelo menos em Mato Grosso, me parece, 10 comissões provisórias para cumprir a legislação federal. Feito isso, fizemos lá. E que carga d'água, você me parece que não estava correta a minha formação, você foi cancelado. Agora estamos já fazendo no mínimo 20 a 30 para nós darmos aqui. Guarita, em termos de jurídico ao partido. Eu acho que tem que sentar urgentemente, eu falei esses dias atrás, está tomando um rumo muito ruim. A política, nesse caso, entre o Botelho e o Fabinho, você tem visto de vez em quando, porque não sei o quê, bater boca, pela imprensa não é ruim, se nós somos aliados, nós temos que sentar e dialogar de forma civilizada, respeitosamente, e ter, sobretudo, o quê? O bom senso. Se você é melhor que eu, João, eu tenho que respeitar,
Qual que é o critério? Então vamos adotar qual que é o critério. É política? É pesquisa? O que é? Se é mais feio, se é mais bonito? Sei lá qual que vai ser. Não é verdade? Sim. Eu tenho que saber. Mas está chegando, assim, um momento ficando meio ruim. O Botelho está indo para Juquirada aí, né? Na periferia, trabalhando. Eu imagino que está 24/24, não está nem dormindo. O Fábio também está, né? Sim. Tomando algumas posições, está andando, está trabalhando. Mas vai chegar um momento, eu não sei como é que vai fazer. Isso não é bom na política. Eu tenho 6 mandatos, disputei aí, mas eu ganho por antecipação, né? 15 dias antes da eleição, eu já vou tomar escola, assar picanha, porque já está fechado o balaio lá. Agora, da forma que está, nós temos que unir. Caso contrário, corre o risco de perder a eleição. Sabe por quê? Não vamos subestimar o mesmo amigo, toda meia negócio. Tem o Lúdio Cabral e outros nomes que eventualmente poderão ter como candidato aqui. Né? Pelo que estou vendo, daqui a pouco o povo do Fabinho não vota com o Botelho, ou o povo do Botelho não vota com o Fabinho. Vota em qualquer um, mas não vota em você. Então está na hora. Aí tem um compromisso já acordado, que o Botelho aceitou, vindo da imprensa, que mês de janeiro vai ter a fumaça branca, né? Que do papai, temos papa, não é isso? Conclave. O conclave. Vai ter, vai janeiro. Eu espero que isso aconteça. Não pode achar que ninguém ali é bombom cheira-cheira. Vai nessa, nem por isso não tem. Caso contrário, daqui a pouco um espana, o outro espana, e não chegar todo arrebentado. Todo arrebentado que eu digo assim, ferido, não sem orelha, outro sem braço, aí não ganha eleição, né? Mas eu acho que vamos chegar a um bom senso, né? Eu tenho trabalhado nesse sentido, nessa direção, né? O Botelho já teve vários convites, como você bem disse, PDS já convidou ele, PMDB, lá, Republicano, e etc. Ninguém pode conhecer as qualidades do Botelho, não é isso? Ninguém pode conhecer. Então, vamos trabalhar para todo mundo ficar juntos e nós temos uma grande vitória aqui e preparar até o partido. O partido não existe em Cuiabá, não tem nem diretório municipal. Como é que você vai fazer uma campanha prefeito de Cuiabá se você não tem nem candidato a vereador? Agora, eu vou só sair candidato a vereador se eu tiver certeza se eu vou ser o candidato. Mas não justifica, não é isso? Sim, exatamente. Como o prazo ainda são regimental só até 30 de março, que você pode filiar para ser candidato. Caso contrário, o partido hoje não tem nem os candidatos, possíveis candidatos. Eu confesso que eu não conheço. Outros partidos estão trabalhando em direto, aí caçando candidato, homem, mulher, na sua própria. Aqui no Brasil não tem nem candidato a vereador ainda. Isso é ruim. Né? Vamos aguardar, torcendo para que chegamos sem nenhum ferido até a convenção e ganhar a eleição, não é isso? E Várzea Grande, senador? Tá bem. Nós estamos já, assim, com a pretensão, tudo indica, nós vamos apoiar o Calil Baracate. Isso. Está indo muito bem administrativamente lá. Ele já tem o controle do partido com o MDB, tem a União Brasil. Eu imagino, ontem eu tive uma conversa com o deputado Gilmar Fabres, que quer organizar também o PDS, né, do Fábio, vamos chamar o partido do Fábio, do Gilmar, lá na Várzea Grande. E o Calil, eu imagino que tem capacidade suficiente particular lá, né? Tem que fazer algumas correções de rota também lá, talvez, né, em termos administrativamente falando já. Eu disse para ele, uma modesta opinião, até por uma experiência que eu tenho, né? Fui prefeito, 3 mandatos, minha mulher foi 2 vezes prefeito. Eu acho que a eleição dele é uma eleição tranquila, desde que pontualmente ele resolva alguns casos, algumas situações lá, em termos de investimento da cidade. Caso contrário, acho que mamão no açúcar. Não Quais tem problema nenhum. Quais são esses pontos de investimento que o senhor Eu acha acho que que ele o primeiro precisa? passo ele tem que ir para dentro em relação à água. O dinheiro, o recurso tem. Sim. Nós estamos construindo 2 subestações de tratamento. Uma na Chapéu do Sol e outra no 24 e 7 daquela margem depois da Migrante. O recurso tem uma parceria com o governo do Estado, uma conta a partir do município. A outra é dinheiro Caixa Econômica Federal. E lá do 24 e 7 também tem os recursos. Só que ele tem que dar mais velocidade. Não é só na questão, na captação e tratamento dessa água. Nós precisamos melhorar a distribuição. A distribuição passa por um processo, desde a melhoria da questão das redes, que nós temos redes antigas, redes de cano plástico, aqui de preto ainda. Temos que melhorar o quê? A questão de hidrometração. A Várzea Grande hoje perde de toda a sua produção 50%, 51% de tudo aquilo que produz. Não é muito diferente de Cuiabá. Cuiabá melhorou, porque está privatizado, que a CAB aqui melhorou. Privatizar, nesse caso, tem que fazermos a distribuição melhor, que é a questão das redes, melhorar as redes, de fazer a questão de hidrometração. Feito isso aí, eu não tenho dúvida alguma, avança 30%, 40% a facilidade, não, melhora para ele o campo, né, para ele ganhar a eleição. O problema vai ganhar é a água. Nós temos a produção? Temos. Entretanto, o Várzea Grande cresceu fora da casinha. Na média nacional,
nós crescemos 8,6%. Isso é um número significativo na Europa, vocês conhecem bem, quando cresce 0,001, explodiu. Aqui no Vargas Grande cresce demais. A população hoje chegou a 324 mil habitantes. É a 93ª maior cidade do Brasil, ou seja, o Brasil tem 5.634 municípios. Ela é a 93ª maior cidade do Brasil. E a extensão territorial da cidade é grande. O que aconteceu? Ano passado, bem recente, expandiu muito, mas de forma desorganizada. A cidade de Várzea Grande, onde está mais ou menos o raio delimitado da cidade, ela comportaria uma população de tranquilamente de 660 a 720 mil habitantes. Ela tem 320 mil. Complicado, né? O custo é 600, não adianta. 600, você tem que capitalizar. Você sai aqui do ponto X, que é da Prefeitura de Várzea Grande, no centro ali. Por se lá no Novo Mundo, vai chegar no Livramento, né, amigo? Vai chegar no Livramento, você vai lá e ver. Não é isso? Então, eu acho que feito isso aí, está indo muito bem o Calil, está trabalhando direitinho. A Prefeitura está pagando fornecedor, pagando empreiteiro, pagando preço tudo em dia, certinho, equilibrado. Mas encontrou também a Prefeitura bem equilibrada, né, senador? E sem falsa modéstia. Bom sujeito. O vice, Azama. Não, e quem pode ser o vice? Aí você tem que ver lá na frente, né? Alguém tem especulado, poderia ser o Dudu. O Dudu não tem interesse, o Dudu é empresário. O Dudu é um cara assim. O esporte predileto dele é futebol. Você fala em futebol, ele prega você a manhã inteira, que ele joga 2 dias de futebol. Você adora futebol. Aí perguntei, falei, rapaz, não tem essa pretensão, né? Um moço sorteiro aí, no caso tem 41 anos de idade, tem uma vida própria já, tem um negocinho dele e tal. Aí falou, se for uma missão, poderia até assumir, se o senhor me pedir, não me interessa para ser vice-prefeito da Várzea Grande. Não interessa, né? Tem o Cacife, tem até sem falsa modéstia, tem Cacife para ser prefeito, deputado. Não é para ser meu filho, mas tem as qualidades dele. É um bom moço, um bom rapaz, correto, honesto, trabalhador. Enfim, tem boas amizades, não só em Cuiabá, Várzea Grande, no Mato Grosso inteiro, conhece o Dudu. Não tenho pretensão nenhuma. Mas tem que esperar, até porque acho que o Calil vai ter que compor, né? Compor com outros partidos lá. Mas eu estou aí para somar. Eu não sou empecilho, estou aí para somar com ele, porque acho que ele é um bom garoto, um bom moço. E tem tudo para dar certo aí só dele. Lá na frente nós vamos ver. A política leva a história, amigo. Só Deus sabe, né? O futuro a Deus pertence, né? Verdade. 7h56, chegamos ao final do programa. Senador, uma honra e um prazer enorme tê-lo aqui. Espero que volte mais vezes, né? Esse microfone todo seu. Obrigado a todos vocês, especial João aqui. É uma alegria muito grande. Estamos pela primeira vez, por sinal, nunca me convidaram, né? Vez. Eu era vetado aqui, graças a Deus, tiraram o veto de mim aqui agora. Cheguei aqui, não tem mais veto. Acabou o veto, democratizou o espaço aqui. É um prazer muito grande e eu acho que neste momento aqui nós temos que ter muita tranquilidade a nível de Brasil, sobretudo tem uma responsabilidade e um compromisso de todos nós brasileiros, sobretudo a classe política, nos sentimos de construirmos um país com oportunidade, com justiça social e ajudar o Mato Grosso, né? Sim. Esse estado gigante, potente, que hoje está dando, com certeza, muita alegria a todos nós mato-grossenses, né? E trabalhamos em Brasília. Graças a Deus, eu quero dizer aqui que o meu papel eu tenho cumprido com muita galhardia, sobretudo só este ano aqui, João, só para concluir, sim, nós conseguimos já liberar até agora algo parecido em torno de 270 milhões de reais. 270 sim, milhões. Não só das emendas individuais, emenda de bancada, emendas especiais, como também nós conseguimos dar com as nossas amizades, etc. Conseguimos mais um extra, não falar extra, né? Sim. Conseguimos e estamos trazendo para a saúde, para a educação, para a questão da melhoria das infraestruturas da nossa cidade, enfim. Eu quero dizer aos senhores que estou me esforçando o máximo possível para ser, de fato, um bom senador da República, descompromissado, independente, sempre da defesa dos interesses, particularmente do povo do Mato Grosso. Isso eu tenho feito e eu não tenho dúvida que esse trabalho meu tem sido bastante assim, até de forma sem falsa modéstia, estão reconhecendo o meu trabalho. Sim. Tanto é que a gente passa, é muito bem recebido, os convites que nós... Você mede a política é pelos os convites. Isso. Pouco convite, é sinal que você não está bem na parada de sucesso, né? Mas graças a Deus eu tenho feito um trabalho que está nos permitindo. Ontem de também foi alugo, né? Nós estamos lá 1.534 apartamentos. Vamos fazer 40 mil no governo Mauro Mendes, está fazendo um trabalho exitoso. O Mauro pode ser o que for, mas está fazendo um trabalho muito bom. E quero agradecer a oportunidade de me colocar à disposição de vocês, como quando tiverem uma informação, só me ligar, o telefone é o mesmo. E certamente agradecer essa oportunidade ímpar que nós estamos tendo nessa manhã de hoje de falarmos algo
de importante para Mato Grosso e para o Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Giro Conte.